Olá! Neste vídeo falaremos sobre a metodologia Seis Sigma. A metodologia Seis Sigma teve início em 1981 na Motorola como sendo uma abordagem sistemática para a resolução de problemas, e ela ficou amplamente conhecida no mundo através da General Electric pelo seu presidente Jack Welch. A metodologia Seis Sigma ela é baseada na ideia da estatística, na variância. A variância dos dados ela é representada pela letra sigma, a letra grega sigma. E a gente quer diminuir a variância dos resultados de maneira que eles sejam mais aderentes ao que foi especificado. E isso se reverte em um nível menor de defeitos. Então aqui nessa tabela a gente tem o nível sigma, quanto sigma tem um processo, e os defeitos por milhão. Ou seja, um processo do nível 1 sigma tem 691.463 defeitos por milhão. Ou seja, 30% das peças do que for resultado desse processo vão estar em conformidade com o que foi especificado. E conforme a gente vai aumentando a capacidade do processo, vai melhorando, vai aumentando o nível, quantos sigmas o processo consegue estar dentro do especificado, a gente chega até o nível 6 sigma, que são 3,4 defeitos por milhão, e o nível de conformidade do que é produzido é 99,99966%, ou seja, é um nível extremamente alto de produtos em conformidade com aquilo que foi especificado. O Seis Sigma também ele não é apenas uma metodologia estatística. Muitos autores, como por exemplo o Newman, o Pandi e o Kavanagh, desse livro O Caminho Six Sigma, ou A Maneira Seis Sigma, ele fala que Seis Sigma é um sistema para a gente alcançar, sustentar e maximizar o sucesso dos negócios. Então não é apenas uma metodologia baseada em ferramentas estatísticas. Ele tem como principais fatores esses pontos. O primeiro, foco no consumidor, gestão baseada em fatos, então aqui, foco no consumidor, gestão baseada em fatos, o foco nos processos, uma gestão proativa, colaboração sem limites departamentais e a busca pela perfeição, com tolerância para falhas. Então, o foco no consumidor, a ideia é que a definição do que é importante, o que deve ser produzido, a gente tem que ouvir os consumidores. Tem um conceito chamado a voz do consumidor, que é Voice of Customer, que vai ser utilizada para definir quais são as características do produto ou do serviço que devem ser inseridas na produção. O segundo item é a gestão baseada em fatos, ou seja, a gente tem que tratar as decisões com os dados, com as mensurações e não apenas com achismo. Achismo não tem lugar na metodologia Seis Sigma. O terceiro fator é o foco nos processos. Isso tem uma raiz numa frase do Deming, que é o pai do conceito de qualidade, o que começou mesmo essa tendência de qualidade no Japão, que é: se você não consegue definir aquilo que você faz em termos de processos, você não sabe o que está fazendo. Ou seja, um foco muito grande em mapear os processos, entender todas as etapas e deixar tudo bem visível e claro. A gente tem a gestão proativa. O que quer dizer isso? É não esperar o problema ocorrer no final do processo ou quando chegar para o cliente. Em cada etapa do processo de produção, a gente está monitorando e controlando se está tudo saindo conforme o especificado. A colaboração sem limites departamentais, ou seja, a qualidade e a busca pela melhoria, não é tarefa apenas de um departamento, não é apenas do departamento de produção, do departamento de engenharia. Isso deve envolver todas as áreas, desde a área de compras até a área que atende os clientes.
E, por último, a busca pela perfeição, com tolerância a falhas. É também conhecido como processo de melhoria contínua. Então a gente não tem uma meta apenas numérica de precisamos diminuir o nível de defeitos em X%. A busca é sempre estar melhorando continuamente, sempre perguntando o que podemos fazer melhor agora, o que dá para ser melhorado. A metodologia Seis Sigma é baseada fundamentalmente num processo chamado DMAIC, um ciclo, da mesma forma que existe um ciclo PDCA, a gente tem um ciclo DMAIC, que ele funciona como a primeira etapa, o D, que é definir o escopo e a meta do projeto, mensurar, que é coletar os dados sobre o escopo e o que foi definido, analisar, para determinar as causas dos problemas, ou do problema estabelecido, o I, que é de inglês de improve, que é melhorar, a gente definiu o problema, mensurou, coletou os dados, analisou as relações entre as variáveis, a gente propõe melhorias e depois é a parte de controle, que é assegurar que essas melhorias serão implementadas e estarão sempre em funcionamento. Então a gente tem um ciclo constante de definir o projeto de melhoria, coletar os dados, analisar, propor as melhorias, implementar e controlar se está dando tudo certo. E é um ciclo constante dentro das organizações que estão no processo de Seis Sigma. Na primeira etapa, definir o problema, a gente começa conhecendo as expectativas do consumidor, ou seja, esse VOC, que é o Voice of the Customer. Quais são os parâmetros críticos da qualidade, ou seja, quais as funcionalidades de um produto, de um serviço, aquilo que é necessário ter, aquilo que é supérfluo. É importante entender as expectativas do consumidor. Com isso também a gente define qual que é o objetivo do projeto, o time que vai trabalhar nesse projeto de melhoria, os marcos, os milestones que a gente precisa atingir junto com o orçamento e o fluxo do processo. A segunda etapa é mapear o processo, montar um plano amostral para coleta de dados, definir quais as amostras, por exemplo, num processo produtivo, a gente vai precisar pegar 10 amostras em quais horários, em quais dias da semana, em quais condições. A gente vai mensurar os parâmetros críticos para a qualidade, que são os critical to quality. Depois a gente vai estabelecer a capacidade ou capabilidade do processo e a gente vai mensurar os parâmetros que influenciam o produto ter qualidade ou não. A etapa seguinte é analisar. Então a gente vai analisar as hipóteses de causa e efeito, ver se tem relação entre as hipóteses que foram traçadas e os dados que foram coletados, separar quais são os principais fatores que influenciam os parâmetros críticos para a qualidade. Então, por exemplo, numa produção de pão, um fator crítico para a qualidade pode ser se o pão está macio, você quer ver se a quantidade de sal, de farinha está correta. Então, quais são os fatores que diretamente influenciam os fatores críticos de qualidade na visão do consumidor. E por fim, a gente estabelece também quais são os projetos de melhoria. Depois de analisar quais são os fatores críticos, a gente vai ver o que a gente vai conseguir melhorar no processo. A etapa seguinte de melhoria ou improvement, a gente vai estabelecer a hipótese a ser testada. Então a gente tem um problema, a gente levantou os dados, viu qual é a relação entre as variáveis, a gente vai testar uma hipótese, por exemplo, vai mudar um desenho de processo, vai mudar a quantidade ou a especificação de uma máquina e a gente vai implementar e analisar os dados dessas melhorias ou dessas mudanças para ver se realmente a gente obtém essa melhoria, a melhoria esperada. E por fim, a gente tem o controle, que a gente vai
basear fortemente no controle estatístico do processo e com gráficos de controle. Após ter definido o problema, mensurado os dados da situação, analisado as relações e estabelecido uma hipótese do que pode ser melhorado, o que pode ser alterado, a gente controla estatisticamente e além dos gráficos de controle por várias ferramentas de qualidade para ver se aquilo que a gente estabeleceu está dentro do planejado. Então, aqui um desenho esquemático de todas as etapas. Então, a gente começa com a etapa de definição. Então, a gente vai ouvir a voz do consumidor e saber, através da voz do consumidor, entender quais são os fatores críticos para a qualidade, esses critical to quality, e a gente vai mensurar a performance atual do processo. Então, deve ter uma variação extremamente grande e o resultado dos fatores, a resposta dos fatores críticos à qualidade é uma função de vários fatores. Então a gente quer saber quais são os fatores que realmente importam para diminuir a variação do processo. A gente vai mensurar os dados, ver de todos os parâmetros qual que é o resultado deles. A gente vai analisar, tentar estabelecer relações de causa e efeito entre tudo aquilo que a gente mensurou e tudo aquilo que a gente quer obter de resultado. Aí depois é feita a melhoria, que é o improvement, que a gente vai identificar, depois de analisar as relações de causa e efeito, quais são os fatores principais e o que a gente pode melhorar. E por fim, de todos os fatores, a gente vai descobrir alguns fatores, por exemplo, 1 ou 2 fatores. Quais são os fatores dentre todos que realmente importam e que a gente vai passar a controlar melhor e vai, depois de ter uma mudança ou não, no processo de controle para ter uma variância no processo menor. Bom, aqui umas referências sobre o assunto e muito obrigado.